Que tem lá a sua Senhor da equipe, né? cura. Tem lá a sua equipe de trabalho e tudo mais. Mas ele precisou entender, né? Que a medicina da terra, ela servia, daqui para mim, na minha visão, né? A medicina da terra, quando alguém vem com o dom da medicina para a terra e vai fazer os estudos e se torna um doutor, é uma missão de cura, né? De Sim. cuidar de qualquer pessoa, seja ela quem for, em qual situação tiver, né? Cuidar de uma vida humana. E a medicina da cura tem vários sentidos e formas de ser praticada. Sim, sim. Até os músicos São vêm doutores. dessa linha. Exatamente. Quando eles cantam, emana da luz do raio verde. Eu acho que o Que artista em faz o si, né? curador, o artista, O artista, né? quando ele cria algo que a gente vai Porque olhar, tu buscar na história, eu pegando do meu lado de doutrina, tem muito espírito que veio conversar comigo, dizendo que muitas vezes o que salvou de um suicídio, de uma morte, de uma saída de casa sem a necessidade foi uma música, foi uma arte, foi alguma coisa que prendeu ali, uma cura. Tem a um gente mentor sempre junto lembra, né? trabalhando num cantor, num compositor, Sim, tem. tem as letras, é uma forma de doutrina. Não Do tem mesmo jeito que tem música o que tu cantor, tem o escuta, obsessor, né? O mentor tem o obsessor, né? não tem uma música que tu vai ouvir, vai refletir. Sim. Hoje em dia o povo gosta muito, vocês que eu vejo, é de louvor. É uma doutrina que está sendo falada. Sim. É um verbo sendo cantado. Vem daquela época que eles cantavam a Deus. Entende aonde vem o encantado a Jurema? Porque isso é católico. Apesar de estar dentro da outra religião evangélica, mas é o cantar, é o que eles faziam naquela época. É judeu até, né? Mesmo no judeu, no grego, o grego para saudar as forças que eles trabalhavam, eles cantavam e louvavam aquilo. É uma doutrina, porque quando eu louvo alguém, a um ser divino, esse ser divino louva sobre a minha vida. E aí é que traz a prosperidade, a proteção, a limpeza e o que for de trabalho. O senhor já até respondeu uma pergunta assim diretamente. Foi. Tinha uma ali que era sobre se a Jurema trabalhava apenas com erva, né? Como forma de cura. Não. Jurema trabalha com muita coisa. Eu posso dizer que Jurema é uma rama grande de trabalho. Todos os elementos, né? Todos os elementos. E as pessoas têm a simplicidade de achar que é só 5, né? Terra, água, fogo, terra e ar, espírito, e não. Tem ferro, tem metais, tem cristais, tem reinos. Você trabalha dentro da Jurema. Minerais, né? Por isso que a Jurema é chamada dos reinos encantados. O reino sagrado. Qual é o reino sagrado? Quando fala, por exemplo, do reino de Vajucá, que tem a cidade Vajucá. O mestre de Vajucá vem dessa cidade. Ele é encantado do reino vegetal. Ele trabalha a base das ervas. Por isso que Vajucá, quando vem, faz chá, faz remédio, faz benzedura. É o reino dele sendo trabalhado. É o tempo todo ele está trabalhando com os seres elementais desse reino. Até mesmo que foi que a Elisa falou, né? A mãe Elisa falou sobre o alimento, quando faz o alimento. Até nisso a Jurema entra, né? Tudo. Porque ela como eu e as Jurema é a meninas grande alquimia da vida. fazemos a comida, ela sempre fala, ensinou pra gente, que é nosso padrinho da Jurema. Ele é o padrinho? Nós temos que fazer os alimentos ali, quando a gente faz a comida, rezando por bem e tal. Isso também é Jurema Sagrada, né? Exatamente. E esse ensinamento de comida, fazer reza, comida, e tu colocar ali moléculas, estruturas energéticas de cura, vem dos Anunnaki. É um ensinamento antigo, do começo da Terra. A base de trabalho dos Anunnaki era essa. Modificar DNA, trabalhar a estrutura celular, trabalhar a estrutura física de um ser. Esses espíritos trabalham sobre isso. Esse ensinamento foi dado a alguns mestres encarnados. Samael aprende isso. Robolu aprende isso. Outros mestres aprendem isso. Até Jesus aprendeu sobre isso. Quando dividiu o pão, ele dividiu o DNA dele com os outros. Por isso que diz que o sangue dele curou muita gente quando ele morreu. Por conta dessa
presença da energia Anunnaki, que ensinou aquilo ali. Numa reza de uma comida, falando de comida, de algo para beber, tem uma célula, tem um DNA sendo trabalhado, modificado. E quando essa energia trabalha, ela doutrina o seu DNA que está começando a se desfazer, começando a trazer uma doença. A doença é o nosso próprio corpo que traz. Então aí, os Anunnaki fazem esse trabalho de restauração daquilo ali. Muitas vezes através da comida. Base de alquimia de vida. E eu penso que tem que ter, né? Porque senão, qual sentido teria fazer um chá, ferventar uma água, colocar Quem um foi que mel? descobriu tudo Pois isso? é, né? Tem que ter essa mistura alquímica destes todos os elementos para criar-se ali Entende? um elixir de cura, um chá para curar, né? Porque senão era fácil, era eu pegar a erva macerar, passar no meu corpo, já estava bem. Tem que ter toda essa proporção, Tem que né? ter. É uma doutrina. E Entende assim, o que é doutrina? sim. Que foi a primeira pergunta. Não, ainda estou nela. Naquela pergunta. E a gente pode se dizer Essa é a doutrina. que Alguém começou. Só um segundo. Alguém começou. Não foi à toa que alguém pegou uma erva. Ah, deixa eu ver. Estudar ela e ver que se ela faz bem para alguma coisa. Os Anunnaki trouxe isso. E outros seres que ele trabalhando, ele vai trazendo cada vez mais ensinamento. E aí a alquimia começou. E toda essa alquimia veio para dentro da Jurema. Porque vem de base de caboclo, de mestre raizeiro, que foram aprendendo de encarnação em encarnação, porque é o ensinamento que está guardado. Vai sendo despertado ao longo da vida. Você não nasceu já rezando. Tu não nasceu já incorporando. Mas alguém te ensinou. Quem foi? Não foi mãe de santo, baba orixá, sei lá o que for, que lhe ensinou. Não, está lá dentro já o ensinamento. Por isso que eu disse das consciências. Consciência é muito maior do que a pessoa acha, que a consciência é uma célula única, não sei. Ela é uma célula grande que se dividiu em várias personalidades. E aí foi trabalhando aquilo ali. É por isso que o ser humano, os animais e qualquer outro ser que tenha vida, está todo tempo em evolução. Essa é uma doutrina. Essa é a doutrina espiritual. A evolução é a doutrina espiritual. Seja qual for sua religião e segmento, a sua base de doutrina é evoluir. Mas aqui tu vai evoluir através de um ensinamento de algum lugar. A finalidade é a mesma, né? Sempre. Levar ao mesmo lugar. Mas aí a diferença vai ser como vai ser, né? Como ela vai Exatamente. ser executada. Uma hora eu vou levar vocês em desdobro para vocês verem uma reunião nossa lá. Por quantidade de etnias que tem na conversa. Tem índio, tem negro, tem evangélico, tem católico, tem bandista, tem candomblessista, tem tudo. tem europeu, Tem tudo conversando. chinês, budista, Ali tem é uma tudo. única consciência em Indiano. conversa. E muitas vezes tem debate. Sim. O porquê que aconteceu? Foi isso aqui na Bíblia foi escrita mesmo? Aí alguém da Bíblia diz, não, essa não era a palavra era essa. Então, vamos Esse mudar, aqui né? no Kardec foi feito mesmo? Não. Então vamos modificando, porque senão os seres que estão A vivendo consciência vai coletiva, né? perdendo. Consciência Esse trabalho na coletiva. consciência coletiva. Entendeu? Sim. Vocês pode falar, moça. o senhor já respondeu. Ah, sim. Tava ali lendo os pensamentos. Eu vim para ensinar sobre doutrina, então vou falar muito sobre isso. Pode falar. Peguei o médio bom, porque o médio tem uma doutrina. Ele é gente meio fala descabeçado, mas tem a doutrina Tem. guardada aqui dentro. E eu estou despertando isso. E nós falamos de doutrina sobre o sentido também que, se a gente for se basear no contexto bíblico, afinal de contas o Evangelho segundo o Espiritismo usa de contextos bíblicos, Deus no início dos tempos, sem necessidade, né, teve em si que criar uma doutrina para ele, né, de criar coisas durante os dias e em um determinado dia descansar para observar as coisas A criadas. doutrina que ele criou. Aí, o ser homem dentro do Éden
Deus deu a única doutrina que precisava. Não mexa no que não pode. Exatamente. E aí Não entre na terra do outro. a doutrina foi quebrada. Porque ali quando Deus disse, não coma do fruto daquela árvore, não foi porque o fruto era proibido. Aquela árvore tinha um dono. Se vocês pegar a história, Sim. buscar a fundo, vocês vão ver. Tem nomes, né, dados por aí. O espírito daquela árvore tinha nomes. Em alguns lugares diz que é aquele que nada que era bom ele gostava. Mas ele tem um nome esse ser. Ele era dono. Como é que tu vai pegar as coisas de alguém? E na verdade, Entende? o Adão que quebra a doutrina, né? Exatamente. Não é nem a moça, porque E ela, a vergonha dele era não sabia. justamente de eu quebrei a doutrina Sim. que meu pai me deu. É a mesma Eu coisa não dentro do ensinei a terreiro. doutrina para ela, que saiu de mim. Não ensinei a doutrina para ela e ainda quebrei desrespeitando a doutrina que ele colocou em mim. Exatamente. É a mesma coisa dentro do terreiro. Tu é médico da casa, mãe pequena, não é isso? Sim, Os pais da casa não te dão uma doutrina? sim. Se tu não passar por um irmão de santo seu, quem quebrou a doutrina? Ah, mas aquele médico não está acompanhando, não está seguindo, parece que está sempre na sombra. A culpa é de quem? Não é dele. A culpa é de quem não passou a doutrina de novo. Aí você volta no Adão. Adão não passou a doutrina para Eva. Exatamente. A culpa nunca foi de Eva. Não. A culpa foi de Adão por não ter dito. Porque Deus disse primeiro para ela, para ele, não vá. E ele, na ilusão dele, descabeçado, não disse nada a Eva. E Eva, sem saber, pelo engano da ilusão da vida, porque estava a única coisa que Adão disse foi, nosso pai disse que tudo aqui é nosso. Que Exatamente. nós devemos dar nomes, quero agora, Aos animais. dar nomes aos animais e viver a vida aqui. Por isso que ele disse. Em nenhum momento, em nenhuma escritura, tu vai achar ele dizendo aquilo ali, pai disse que não pode ir. Mas quando ele comeu, quando ela comeu e deu para ele disse para ela, agora eu estou com vergonha. Eu não Quebrei ensinei. algo e ela disse, quebrou o quê? O que foi que tu quebrou? Por que que tu tá assim, todo agoniado, todo se espemeando? O que foi que aconteceu? Quando Deus criou tudo, ele disse que esse lugar eu não podia mexer. Aí ela entrou em desespero. A primeira dor de Eva foi essa. Porque ela quebrou algo com o pai. E a mesma coisa dentro de uma casa espírita ou uma casa convencional de vocês. Se tua mãe ou teu pai disser não vai, tu for, tu é que vai passar a vergonha. Tu está quebrando uma ética, tu está quebrando uma doutrina. Dentro do terreiro se segue o mesmo princípio. Sim. Se os pais de santo disser não faça, e tu for, tu está quebrando toda aquela doutrina, criação, toda aquela estrutura que os pais criaram. Todo o fundamento, né? Que foi dado, quando passado. Quando uma entidade igual eu ou alguém vir dizer a casa de vocês está sofrendo uma demanda, é porque ali dentro, entre os médios, um deles quebrou a doutrina que foi passada. Pisou na terra que não era para pisar, bebeu da água que não era para beber. Nisso é que ele traz a demanda. Porque ele se une à falta de doutrina de alguém da rua. E aí volta no começo. Se eu estou lhe passando a doutrina, tu tem que seguir ela do lado de fora, não só lá dentro. O que adianta entrar numa casa, num terreiro, num centro espírita, numa igreja, do que for. Sim. Tu ir lá beijar o solo, tá, meu pai? Olhar para as imagens, fazer aquela procissão, do lado de fora na tua casa você não faz. Tu quando chega na tua casa, tu não beija o solo que tu pisa. Tu não deita na cama e agradece a Deus pelo lar que tem. Tu não faz uma comida agradecendo a comida que tem. Mas dentro do terreiro tu quer fazer. Não tem doutrina nenhuma essa pessoa. Entendeu? Blasfemar tudo que ganha, né? Blasfemam que ganha.
Se perde o trabalho, Fica ganha o de trabalho, olho. depois reclama do trabalho. Aquela velha história de ficar de olho no gramado do vizinho. Se pede a comida, faz a comida, quando é para limpar a louça da Reclama. comida, reclama. Se o gramado do vizinho tá mais verde que o seu, vai cuidar do seu. Às vezes no terreiro até tem isso, né? As Tem muita reclamações. falta de ética, fofoca, A gente ladainha, tem que, né, ficar... fica os murmurinhos. Vocês não veem o que nós vemos. A gente vê, às vezes, assim, que a gente pega E vocês uns, veem ali, a né? gente Quando tem que tá falar. todo mundo unido. Você vê. É. Mas quando tu pega a pessoa sozinha, é que tu vê o real pensador dela. É um trabalho que eu faço com o Nego João, o regente da casa. Nós anda na sombra, observando, vendo as coisas. E aí quando nós falamos, agora nós vai descer em terra. Muitas vezes o Nego João estava em terra e estava perto dele. Muitas vezes, já faz anos que eu cuido de vocês. Mas só agora é que eu quis me apresentar. Para começar o trabalho. A pedido dele, quando iniciou algumas coisas de estudo, que teve os pedidos, reuniões, para nós colocar definitivamente a doutrina de vida para vocês. E o que nós vai trazer para vocês agora é a doutrina de vida. Para quando chegar lá, vocês saberem o que fazer. Senão vai chegar um bando de barata tonta, tudo acreditando em algum santo, mas não sabendo nem o que fazer. Porque só pensava na terra em incorporar. Ah, eu sei dar passe. Ele sabe mesmo dar o passe? Como é que dá o passe? Não sabe. Porque o mesmo passe que tu dá aqui é o passe que tu vai dar do outro lado. Nos espíritos mais densos. Nos ovoides principalmente. O início do ovoide, para curar aquilo ali, é passe. É nada mais do que isso. O passe energético. Aí a pessoa vai ficar, o que é isso? Tá fazendo o que aqui? Vai chegar um bando de barata tonta do outro lado. Aí nós temos que trabalhar, ensinar novamente o trabalho espiritual para a pessoa fazer. Não, então nós vamos começar agora, aqui dentro. Começar no hoje, no lado de cada um, na cabeça de vocês e no coração. Vão chegar lá, vocês já vão chegar sabendo. Não vai precisar ir para uma cama, para uma redoma, para ser cuidado, para ser rezado, para ser limpo, para depois de trabalhar. Não, vocês já vão estar lá dentro, cuidando daqueles que estão dormindo. Já vão chegar fazendo o trabalho acontecer. Igual muitos espíritos chegam assim. Outros não. Muito pai de santo eu vi chegar lá e ter que ir para uma maca dessa. Passar por todo um processo de limpeza, de desintoxicação para começar um trabalho. E não é só pai de santo, é bispo, é padre, é o que for. Entendeu? Sim. Pode-se dizer então que esses que. Não que aconteça, mas pode-se dizer então que foi por falta de doutrina, que é o conhecimento da casa. Exatamente. A expansão da consciência. Nada vai acontecer se a sua consciência não expandir. Posso dar a minha experiência? Pode. Hoje, assim, que acho que se encaixa muito nisso que o senhor está falando agora. Que enquanto a gente está até conversando hoje com a outra mãe de santo, né? Que enquanto a gente está dentro do terreiro, a gente está lá, é como se vivesse assim, nas quatro paredes da nossa vida, é a questão do terreiro. E aí agora eu tô me redescobrindo, sabe? Porque eu tô indo pra fora, eu meio que saí do terreiro, sabe? Saiu da caixa. Isso, eu tava lá naquela bolha, me enfiei naquela bolha, então até lá minha vida assim era perfeita. Não que não seja, o senhor tá me entendendo, né? Usar as palavras aqui sabiamente, porque quando vai pra internet, as pessoas mudam de contexto. E aí agora, saindo pra fora, aí lidar com as pessoas, lidar de novo com as dificuldades da vida, do dia a dia, né? Enfim, outras coisas. E hoje aconteceu uma coisa assim, que aí eu falo assim, né? Eu pequei. No contexto religioso, eu pequei hoje. Aí foi um momento assim que blasfemei umas coisas aí, sabe? Umas coisas feias que eu falei. Depois eu parei pra pensar assim, caramba, o que eu tô fazendo, né? Eu sou uma pessoa assim com filho, casada, tenho os meus guias, meus mentores, e olha o que eu tô falando. Aí foi aquele momento que eu voltei
pra realidade de quem eu sou, né? Que eu sou tanta pessoa que tá dentro do terreiro. É o meu zerê. É o meu zerê. Meu volume. Enfim, que eu sou tanta pessoa que tá dentro do terreiro quanto a pessoa que tá dentro do mundo. E que isso é até um ensinamento que vocês passam pra gente, que a gente não pode viver nessa bolha de só terreiro. Porque a gente ainda tá aqui na vida, né? A gente tem que viver, tem que passar pelas experiências, pelas provações. A gente tá na Terra, que a gente tem que ter caminho, tanto caminho bom quanto caminho ruim. Que a gente aprende tanto com um quanto com o outro, né? E aí agora eu tô aqui de novo nessa bolha, saindo dela e tentando conciliar os meus ensinamentos que eu tenho dentro do terreiro e levando pra vida pro lado de fora. Aí eu tô nessas questões. Exatamente. Você está levando a doutrina que aprendeu. Coisa que eu parando pra pensar, se fosse um outro quesito que eu não tivesse dentro do terreiro, muitas coisas, né, não acontecendo pra fora agora, seria diferente. Hoje, por exemplo, uma situação, falando assim em linguagem, era assim, tinha dado merda em muitas coisas hoje. Mas não, por conta da religião que eu levo pra mim, levo comigo, eu Da falei, não, doutrina. Beatriz, Beatriz, isso aí é só um ser, né, que é onde confunda com uma pessoa. Eu, não, Beatriz, isso é só uma pessoa que ainda tá apegada à matéria. Você não precisa disso, né, não vale a pena você se desgastar energia agora por conta disso. É só uma pessoa que ela ainda não tá enxergando como você tá. Ou tá enxergando até mais coisas diferentes, né? Aí, levando uma coisa pra outra. Muito bem. Acho que a gente tem que sempre parar para analisar o contexto do outro. Por muitas vezes a gente coloca a nossa ideia num montante fora, que pelo menos é o meu pensamento, né? E aí você acaba julgando a atitude do outro. Mas se você para para pensar um pouco, aquele outro não tem a luz que você tem, de visão, né? Não digo a luz, que todo mundo tem sua luz interna, Sim. mas a luz de visão que você teve. E por muitas vezes aquela pessoa tem atitudes negativas porque ela está passando por processos negativos. Exatamente. Não, a nossa doutrina, pelo menos na minha opinião, né? A minha doutrina é entender que o outro não está dentro do meu conceito, entende? Ele ainda está fora. É aquela coisa que a gente fala dos círculos da gnose, né? O círculo externo, ainda as pessoas estão entrando, elas estão começando a São experienciar. cegas ainda. O círculo interno, você já passou por essas experiências. E uma coisa que eu escuto muito no seu tranca-rua é: eu não permito que você erre. Então não se permita errar. Eu não posso. Mas o outro, lá fora, que não tem a mesma visão que eu, ele vai cometer os erros até ele começar a enxergar. Aí é o trabalho que eu disse Cabe do a terra. nós, né? Por muitas vezes, numa atitude nossa, vamos supor, nesse conceito que você está falando, a pessoa teve uma atitude negativa com você. Se você rebate a altura daquela pessoa, o que vai acontecer? Por mais que amanhã você fale assim, eu sirvo um terreiro, eu tenho uma doutrina, eu adoro orixá, eu tenho as entidades, meus mentores, realmente você tem mesmo? Porque você chegou ao contexto daquela pessoa que não tem. Sim. E que não tem essa visão. Então é mais fácil, às vezes, calar, respirar. Se acaso a pessoa vier debater com calma e falar, não, como eu te disse, né, no contexto lá da conversa que eu falei pra você. Não, eu fiquei incomodado, mas tudo bem, eu saí. Não é aquela coisa incomodada, se muda, então eu me mudei. E a pessoa ainda quiser rebater, é porque você, isso, racismo, as bandeiras que levantam por conta das suas próprias dores. Falar, não, eu sou um bandista, acredito em orixá. Não existe isso de preconceito comigo. Eu só queria assistir a aula. Entende como muda o padrão? Que a pessoa vai ficar, como assim? E é uma coisa que você sempre fala pra mim, que demorou um tempo pra mim entender, mas hoje eu acredito que eu entendo muito mais, tem muito o que aprender, mas é aquela situação, né?
a minha justiça, a minha verdade não é a verdade do próximo. Nunca. Sim. Então a minha verdade hoje como um bandista, no caso também de minha falar, foi muito bom. Eu escutar do meu irmão, nossa, eu nunca te vi tão calma, tão tranquila. Tá fazendo muito bem pra você essa religião. E eles acabando me respeitando mais por eu ter a doutrina de dentro do terreiro. Porque a doutrina que eu tenho que aprender muito ainda, né? A gente sabe. Mas hoje eu consigo mais escutar mais, não gritar, respirar, evitar uma briga do que antes. Antes qualquer era motivo, era motivo. E hoje eu tô assim, como eu falei, tem que aprender mais, mas foi muito bom escutar isso do meu irmão. Porque até então, né, o povo coloca a Umbanda como coisa ruim e etc. E escutar isso de uma pessoa que pensava que a Umbanda era assim e dizer a religião está fazendo bem pra você, é reconhecer que a minha religião é boa. E isso é bom. Pra mim é foi o que bom. ele tá falando. Postura lá fora é o que determina a doutrina de dentro. Sim. Entendeu? Se a sua postura de fora for controversa à doutrina de dentro, o olhar das pessoas vai ser sobre a doutrina e não sobre a sua postura, entende? Sim. Olha, ela é desse jeito que ela aprendeu lá, sim. Entende? E ele também não vai ficar cuspindo orixá na cara de ninguém. Não precisa de nada disso. Isso você sempre falou. Não você... precisa, nunca precisou. É a Elisa, né? Tá dizendo a nossa Pode continuar, eu tô aqui. Tanto? a nossa doutrinadora, né? Como eu disse. Ela sempre falou. Esse negócio de, filha de Ansan é briguenta mesmo. Não. E ela sempre falou, não é. A Ansan pode ser ventania, mas também pode ser brisa. Boa. Sim. Então a Às gente vezes é só uma borboleta, né? entendeu? Então a gente para e pensa certas coisas que a gente escuta. Tá, e daí? Minha mãe é Ansan, mas e daí? Eu posso ser chorona e ser filha de Ansan. E daí? Não tem nada a ver. E as pessoas confundem mesmo. Tá assim porque, ó. É o demônio, desculpa falar, é o demônio que mora lá naquele lugar que faz isso com ela. Não, o Tinhoso Né? não faz essas coisas. Tinhoso. Não, mas O trabalho do Tinhoso é outro. O tinhoso, na verdade, É ele a é falta de tinhoso, doutrina. ele é falta tinhoso de com a humanidade, consciência. né? É a falta de Eu consciência. já falei, eu sempre falo isso. Tu já viu o boi Ele é brabo? tinhoso com a humanidade. O boi brabo é um Sim. tinhoso. Com a humanidade. Se você vai cutucar esse boi vai reagir. Né? Exatamente. Se você vai vestir vermelho só pra fazer pirraça, ele vai chifrar, né? Eu usei o ponto da pombagira porque é bem assim, né? Vestir vermelho, Larina do fogo. O tinhoso é exatamente isso. É um boi bravo que não aceita uma doutrina. Aí você doutrina ele, pronto. E aí a gente chega na animosidade, né? Exatamente. É um animal que não raciocina. Então, às vezes, quando Aí a você gente dá o vê... raciocínio a ele. nós somos animais e já raciocinamos porque temos a visão ampla. Tem animais que raciocinam pouco, homens, pessoas, né? Que a animosidade ainda existe. E às vezes é um instrumento de defesa ao qual ele precisa utilizar. Então, se a gente parar para analisar essas animosidades todas, é pensar, um dia eu estive nesse lugar. E eu também me senti ofendido e ultrajado muitas vezes por uma situação que nem estava acontecendo. Então, se eu estive nesse lugar, eu vou tentar fazer com que essa pessoa esteja hoje nesse. E aí você muda o contexto da conversa. Para que brigar não se faz necessário, você não ensina ninguém com isso. Aí você volta numa pergunta anterior. Qual é a cor do sapato que você veste? Chico sempre dizia isso. Os sapatos têm que estar limpos. Por quê? Porque é assim que tu vai ensinar a doutrina. O sapato, quando ele dizia, era a tua caminhada, o que tu aprendia, onde tu andava, o que tu falava, o que tu fazia. Se alguém vir com uma pedra, tu não vai devolver a pedra. Tu dê uma doutrina a ele. Ensine a ele a calçar o seu sapato. Dê a outra face. Uma outra coisa que eu aprendi muito assim, na vida, né? Eu não falo nem da questão dos estudos, porque a gente tem que dar aula e tem que falar sempre sobre muitas coisas. Mas uma frase que seu Tracarro às vezes fala pra mim, principalmente nas épocas que eu tava muito alterada, nervosa, ele falava assim, minha querida, desse jeito, nesse tom.
O inteligente ensina e fala. O sábio escuta e cala. E eu fui levando isso comigo, sabe? Porque o inteligente ele vai falar sobre os conhecimentos dele, biriri, tarará, e vai estar numa roda e ele vai querer jogar para fora tudo que ele sabe. O sábio já passou por essa etapa. Então ele vai simplesmente ouvir e calar. Muitas vezes a sabedoria é o silêncio. Porque eu era sempre assim, não, o que é? Ele fala nesse contexto, né? A pessoa vir querer bater de frente comigo e eu pegar e soltar todo o meu latim em cima da pessoa e ficar ali discutindo horas sobre uma coisa que não faz sentido. A pessoa tem o pensamento dela, eu tenho o meu. Hoje não, a pessoa fala, eu ouço, penso. Se me faz uma pergunta, eu vou responder. Se não, eu não preciso ficar destrinchando tudo aquilo, né? Agora, se a pessoa falar assim, olha, você me responde isso, eu vou escutar e vou falar sobre a minha compreensão, não dizendo para o outro que ele está errado. Porque, na verdade, ninguém está errado. São graus, né? São pontos De elevação. Também. São E graus de elevação, sabedoria, né? Quando A gente pode estar lá em Deus cima. deu a sabedoria justamente o buscar. Buscar dentro de tudo a sua sabedoria. E eu acho também muito assim, né? Às vezes a pessoa não quer ouvir, é a famosa palavra que tem na Bíblia, né? Vão jogar pérolas aos porcos. Porque é real. Às vezes a pessoa não está preparada para entender qual é o contexto da situação. E aí você quer impor, que é o que eu fazia quando ela falava, sua verdade não é a verdade do próximo. E é realmente isso. Às vezes eu queria impor uma situação, eu acho, na minha concepção, a Suelen acha isso. Mas o outro não quer entender isso do jeito que a Suelen acha. Então, é mais o calar mesmo. E eu nervosa, né? Se o senhor tá muito tempo com a gente, o senhor sabe. Eu nervosa, eu não consigo me expressar exatamente do jeito que eu quero falar. E às vezes eu machucar e a pessoa não está preparada. E você machuca muito mais a outra, deixa a pessoa com mais raiva, com mais ódio daquela coisa, do que fazer ela entender realmente o que aconteceu. E assim segue a vida, né? É aquele negócio, não dá pra você impor a sua verdade pro outro. O outro tem que conhecer a sua própria verdade, que é o que nós estamos aprendendo na gnose hoje. Eu acredito que o justo é aquele que consegue entender o ser humano. O justo não é aquele que impõe. Eu sou justo no que eu faço. Seja justo com você. Você não precisa mostrar que você é justo sempre tentando ser com o outro. Porque às vezes a sua justiça para o outro não vale de nada. Entende? O outro tem a forma de conceber, de experimentar e de passar aquilo. Se eu chego e falo para a pessoa, não, tem que ser assim, porque isso é justo para você. Uma criança ensina a gente. A criança ensina muito a gente. Quando você fala assim, não, o justo coloca as coisas no lugar. A criança vai lá e tira tudo do lugar. Você tem que pôr as coisas no lugar. A criança vai lá e continua tirando as coisas do lugar. Aquilo para ela é justo. Ela tá tirando as coisas para ela brincar. Mas para mim não é, porque eu vou ter que catar depois e colocar. A criança não tá pensando sobre isso. A mesma coisa se remete ao lado de fora. Olha um avião, por exemplo, né? A justiça. Um exemplo muito idiota, mas é. As pessoas são passageiros e estão sentados. O que eles querem é sair com segurança e chegar com segurança em algum lugar. Essa é a justiça deles. E serem bem atendidos. Os comissários de bordo, eles têm que atender as pessoas e acalmá-las. Essa é a justiça deles. E o piloto simplesmente tem que pilotar esse avião da saída até a chegada. É a justiça dele. Então, para ele não quer saber se o cara lá de trás está querendo ir no banheiro, se o cara lá de trás está nervoso, com ansiedade atacada. Ele tem que ser justo com o trabalho dele e o processo dele. Levar e trazer em segurança. Só isso. O comissário de bordo, ele vai tentar acalmar aquela pessoa, mas ele vai num nível de que eu vou te acalmar para você conseguir fazer uma viagem para não perturbar os outros. Essa é a justiça dele. E a justiça daquela pessoa, eu preciso de muita atenção. Eu estou passando muito mal, você tem que ficar me dando atenção. Entende? Eu estou ansioso, eu estou passando mal. Então é a justiça desse outro. Então, se dividir os processos, você consegue entender o seu processo, entender o processo do outro, entender o processo do outro e assim por diante.
Eu acho que é como eu sempre falo aqui, eu acho que eu levo isso pra vida por conta disso, do ensinamento muito minha avó deixou, né? O respeito, ele vem antes de qualquer sentimento, porque você respeita, você tem um espaço da pessoa, você não ofende. Eu acho que o respeito se resume em tudo isso que nós estamos Pergunta para falando. o boiadeiro. Se a justiça de um cavalo é carregar o seu dono nas costas de um lugar para o outro, sendo conduzido por ele, por que as chibatadas? Porque quem está conduzindo o cavalo é um descabeçado. A pressa é do cara, né? Que segue pelas pernas Que do acha bicho, que né? deve dominar aquele bicho e fazer a vontade dele, não a vontade do cavalo. Exatamente. O cavalo não foi criado para carregar nada de um lugar para o outro. Mas o ser humano quis fazer com que os outros carreguem a sua culpa. É por igual isso que- Jesus. Todo mundo quer que ele carregue a sua cruz. Mas ele já teve a dele. É por isso que eu te dei a visão, que chega muita gente e fala, ai, o cavalo, o meu cavalo, o cavalo de fulano do terreiro tal, era o cavalo chefe. Eu tirei, por conta disso. Porque eu sempre Dos pensava espíritos assim, dizer? não, Dos o médicos. espírito nunca diz. Na minha casa não, porque a avó não deixa. Sim, mas você está falando dos espíritos Estou- antigamente. mas tem Que médios falava que que o médio chegam. era o cavalo. Ah, eu sou cavalo de tranca-rua. Oi? Como assim cavalo? Ele monta em você? Burro de carga. Entende? Porque na minha aparência da visão que eu tenho, é que se eu me coloco como um cavalo, eu sou montado por alguém. Você é um quadrúpede. E eu sou dominado por esse alguém. E E só a enxerga espiritualidade tua frente, né? Porque o cavalo tá o e tempo todo cabrestrado para isso, né? A espiritualidade, ela não me monta, ela não me domina, ela não bota um cabresto em mim, muito pelo contrário, ela me deixa livre. Exato. Livre. Então eu não posso ser cavalo de fulano, eu O que sou eu uma posso média. dizer é que vocês são companheiros nossos. Exatamente, é o que eu sempre falo. Volto na Bíblia, A gente que eu anda gosto lado a muito, lado. porque, como eu disse, eu sou católico. Andar de dois em dois, é você e o seu companheiro. Exatamente. Espiritual. Eu acho muito chato quando a pessoa chega, que eu sou cavalo de tranca-rua. Coitado, né? Tranca-rua nem gosta de cavalo. Pois é. Eu gosto, eu tenho medo. Mas é meu companheiro. Montei nele poucas vezes quando eu precisei. Para ir para algum lugar, socorrer ou fazer algo. E a gente Hoje em quando... dia eu ando e ele anda do meu lado. E seu boiadeiro, a gente quando fala sobre isso com as pessoas que vêm das doutrinas antigas, diz que a forma de falar não é da Umbanda raiz, da Umbanda convencional, da Umbanda sagrada. Penso eu que naquela época, né, o que venho trazendo para essas pessoas que eram de origem extremamente humilde e tinham que fazer as coisas escondidas no meio do mato, elas se colocavam sim como cavalos dos espíritos justamente por serem tratadas assim na vida. Hoje em dia não são mais tratadas assim. Então acho que esse contexto tem que se quebrar, mas não vai quebrar a ancestralidade, porque a ancestralidade, na verdade, ela quis fazer com que nós pudéssemos evoluir. A doutrina daquela época era essa. Era essa. Os escravos ser escravo, o branco ser Exatamente. o que escraviza. Então eu penso... Cavalo é o mesmo contexto, você escraviza ele. Então ele vai andar sempre ali. Eu fui no terreiro uma vez e aí a mãe de santo veio perguntar pra mim. Eu fui e nunca mais fui. Você é cavalo de quem? Eu olhei e falei, olha, minha senhora, a senhora me perdoa a resposta que eu vou te dar. Mas eu não sou cavalo de ninguém. Então não é que eu seja a bambambam de dizer que nunca ninguém montou em mim. Provavelmente já, né? A gente passa pela vida e muitas pessoas acabam amontoando em cima da gente. Eu falei, mas a espiritualidade nunca me tratou dessa forma. Como sendo alguém para eles montarem em cima e fazer o que bem entender. Então eu não sou cavalo de ninguém. Você está errado em dizer isso. Então a senhora me dá licença que não é o meu lugar aqui. É E eu só saí. voltar pela mesma porteira e não voltar mais. E eu saí, porque... Os únicos espíritos que montam em alguém é o obsessor. Realmente eles montam, porque eles Montam ficam aqui nessa área. É para dar depressão, ansiedade, Eles se penduram, pânico, né? e a pessoa ficar ali e começar a se lamentar. Os obsessores realmente, quando a gente vê limpar, eles estão aqui pendurados. É os espíritos que montam. Nós
da egrégora um pouco mais superior, não fazemos isso. Muitas vezes nós estamos do lado de vocês, conectados, fazendo o trabalho acontecer. Às vezes de um lado, na frente, depende do trabalho. Agora eu estou atrás, conectado a esse médium fazendo o trabalho. Mas pode ser que um dia eu esteja na frente fazendo o trabalho. Eu preciso proteger o médium, mas também trabalhar. Tem alguma pergunta de Jurema? De Jurema. Me foi respondendo, né? Durante aqui. A Jurema, ela tem um criador? Se a Jurema tem um criador, tem Deus. Deus criou tudo, né? E alguém que difundiu a Jurema, que pegou ela, E colocou como Allan Kardec, como Jesus para o cristianismo, como Allan Kardec para o espiritismo, como Zélio para a Umbanda. Tem alguém que veio para colocar a Jurema, mostrar para as pessoas o catimbó da forma que deveria? Bom, de nomes eu não posso dizer porque eu não guardo nome. Exatamente, eu não guardo nome, mas tem um rapaz que iniciou o trabalho de catimbó. Mas no contexto geral, quem iniciou toda a Jurema foi Malunguinho. Um escravo que tinha o poder de cura e aprendeu a fazer alguns tipos de trabalhos espirituais, como reza, benzimento, garrafadas, fazer corte de alguma doença, alguma coisa assim, e ele começou esse trabalho. E durante a vida dele, quando ele se libertou da senzala, ele foi-se embora em busca de uma cidade encantada, e no meio do caminho ele encontrou uma aldeia de caboclos, onde ele aprendeu cada vez mais as medicinas. Foi daí que entrou o cachimbo e a maraca dentro da Jurema. E os índios encantaram ele como o rei da mata. Aí deu início, aí a partir daí começou a se desenvolver a Jurema há muito tempo atrás no Piauí e Pernambuco. E dali foi se espalhando dentro do Nordeste. Mas isso já vem muito, muito tempo. Colocados-se nomes, né? Porque se você parar para analisar, parar para analisar literalmente o conhecimento da palavra, a gente já vê que na Bíblia já estava escrito lá que Jesus ganhou mirra, é uma erva e é um mineral. Então, a Jurema sagrada. Agora, uma dúvida que eu sempre tive, por que Jurema sagrada? Por que esse nome, senhor? É o nome da árvore. Da árvore. E por que foi escolhida essa árvore? Por conta da raiz dela, que é conectada ao plano espiritual. São poucas árvores tão sagradas que se conecta tanto o plano físico quanto o plano espiritual. Essa árvore é uma delas, que deram o nome de Jurema. Ela tem outro nome científico, né? Sim. Deram o nome científico, o nome dela de Jurema por conta do encantamento que uma índia passou, chamada Jurema. Isso há muito tempo atrás. Que responde outra pergunta que está ali. E se eu não me engano, eu posso estar fazendo confusão agora na minha cabeça, mas se dá o nome também, acho que não lembro se é Jurema Sagrada, para as árvores que elas têm. Como é que fala? Que elas. Toda árvore, ela é, como a gente pode falar, proveitosa, né? Tanto a casca, quanto as folhas. Sim, quando as árvores, as ervas ou plantas, você consegue usar da raiz, da casca, do caule, da folha, do galho, do fruto, é uma Jurema sagrada. É uma árvore sagrada. Mas a Jurema em si, a árvore Jurema, ela é uma só, né? Como se fosse uma dormideira. Ela tem o poder na raiz de te conectar ao plano espiritual. Tanto que se faz a garrafada de Jurema para beber, os mestres fazem, né? Toma dessa bebida para se conectar aos mestres com mais facilidade. E por isso E entra num transe, né? Isso vem das tribos mais indígenas, mais antigas, que tem a ayahuasca, Daime e outras coisas, que tem essa mesma proporção. São árvores sagradas que te conectam ao plano espiritual. Isso é indígena. E aí se junta o indígena com o catolicismo.
Por isso que dentro da Jurema tem os caboclos e os mestres trabalhando. Caboclo porque é a união da natureza. E os mestres é o que aprendeu com esses caboclos, com os seres, para fazer o trabalho da encantaria. A Jurema Sagrada é brasileira? Pode se colocar brasileira. Veio dos escravos, mas veio aqui no Brasil. Apareceu aqui no Brasil. Apareceu aqui. Na região de vocês. Na região não, né? Vocês não estão no Nordeste, eu estou no Nordeste. Quando nós fomos tombados, não, porque a gente não é tombado. Não. Eu esqueci o nome, me faltou o nome agora. Tá deitado? Que fomos colocados na Batizados. Jurema. Batizados na Jurema. Eles e os outros dois padrinhos, né? Mandaram a gente escolher uma planta, que seria a nossa Jurema Sagrada. Então, cada pessoa que trabalha com a Jurema Sagrada, que eu acredito que todo mundo trabalha, mas nós, né, estamos desenvolvendo mais, tem uma planta que é sagrada ou é do mestre? A planta é do mestre. É do mestre. A Então, planta quem é escolheu foi o mestre. Consciências. Consciência coletiva. Eles sopram no ouvido de vocês a planta que vocês devem usar. Porque faz dentro da cidade dele aquela planta está lá. O trabalho dele, né? Tem a árvore sagrada e o pedido para vocês é escolher a planta. Sabe? Dentro daquela cidade, aquela planta faz parte daquele trabalho. E As cidades é Jurema, Vajucá, Canidé e outras, né? São tudo árvores. Cidades encantadas do Nordeste. Você buscar dentro do Nordeste, vocês vão ver que os nomes das cidades encantadas são lá. Eram pequenos reinos, vamos colocar assim, aonde começou esse trabalho de encantaria e de cuidado. Bezedeiro e tudo mais. eu entendo, é o que deu o nome a todas as cidades. A Jurema é uma coisa de nações, né, seu Bradeiro? Ela traz nações porque eu sei que tem uma linha dentro da Jurema, que é uma linha judaica, tem uma linha dentro da Jurema, que é uma linha cigana. Entrando nesse contexto, eu ia fazer uma pergunta. A árvore da Kabbalah, o que tem a ver com a Jurema Sagrada? Tudo. Justamente porque a árvore da Kabbalah, ela se faz um contexto de evolução do ser humano. Começa nos 10% até chegar nos 100%. Dentro da Jurema acontece igual. Você passa primeiro por uma deitada, por um processo de ensinamento, que é os primeiros 10%. E conforme você vai crescendo e evoluindo, você vai subindo essas porcentagens dentro da Jurema. Até chegar aos 70% mais ou menos, onde você se torna um mestre. Um mestre físico. Porque dos 70% aos 100% é o seu mestre espiritual trabalhando com você. Aí conecta os dois e faz o 100% da sua árvore sagrada, que é o seu eu interior. Seus pés são as raízes e sua cabeça é a copa. Dentro da Kabbalah, os 10% é a sua raiz, porque é tudo aquilo que está para baixo. Os 100% é tudo aquilo que está para cima. Então você se conecta dentro da Jurema e da Kabbalah, essas duas energias, né? Físicas e espirituais. Você se conecta tanto ao Deus que está acima como ao Deus que está abaixo. Isso aí é o comum dentro da árvore da Cabala e da Jurema Sagrada. Não existe luz sem saber sobre a escuridão. Exatamente. Até Deus, para criar tudo, ele era no escuro e criou a luz. Entende, né? A Kabbalah, para o povo judaico, é o verbo. É tudo aquilo que é ensinado e falado através das escritas sagradas dele. A árvore da Jurema Sagrada é o verbo dos mestres. É tudo aquilo que é ensinado por nós, para os médiuns. Dentro da Kabbalah existe alguém que ensina sobre a árvore, sobre aquela cultura, aquela doutrina. Dentro da Jurema existe alguém que ensina sobre tudo aquilo. Seja um encarnado ou um desencarnado. Eu escutei. Ou a união dos dois, que também acontece no povo judaico.
não igual vocês da incorporação, mas através daquele ser que está falando, existe um profeta falando com ele. Eu escutei nos estudos, algumas coisas que eu venho estudando, que a jurema sagrada, a bebida em si da jurema, né? Que é a extração de plantas e ervas, tem que ser feita à base de vinho, que tem a ver com o sincretismo do sangue de Cristo. Isso é real? Sincretismo católico. É real. É que alguns mestres trabalham com cachaça por conta da acidez que ele vem. Mas o fundamento da bebida é chamada de vinho da jurema. Vinho da jurema, ou vinho sagrado. Ou vinho sagrado, que se torna a jurema sagrada. Seria o vinho do padre, mas aí eles colocam as ervas, que é para caracterizar o Porque processo o da vinho jurema. do padre, eu acho que você sabe, sobre isso ele tem 70% de álcool quase. Ele é muito álcool. Muito forte. 70, perdão. Ele tem 42% de álcool no vinho, que é colocado para as consagração de missa. O vinho tem que ser completamente puro, como era feito antigamente. Se tem menos álcool, o tempo de duração é menor. Então o álcool é o que mantém aquele vinho, porque não se usa essas caixas que vocês colocam para conservar. Dentro de uma igreja isso não tem. Então o vinho tinha que ter mais álcool, isso ele segue até hoje. É desse vinho que se faz a bebida da jurema. Macerado com as raízes da jurema preta e mais algumas ervas. Eu fiz uma vez É um como se vinho... fosse o sangue e a carne de Cristo ali. Você toma porque quando você bebe, você se conecta a esse Cristo dentro da jurema. Eu fiz uma vez um vinho pedido da avó Joana. Ela O disse vinho que de Paracelso, que é o elixir da vida, que ele é feito à base de vinho, limão, vinho limão e alho. É uma jurema. E ela pediu para Uma mim jurema manter, alquímica. se eu pudesse manter, né? Tem que ser um vinho de boa De qualidade. boa qualidade. Eu E não- a boa não qualidade é fiz. essa quantidade de álcool que tem. É por isso que o mestre Bajucá passou para o menino usar a cachaça. É difícil achar, né? É mais esse vinho. difícil achar o vinho de boa qualidade para fazer essa bebida. Então o menino usa a cachaça, mas lá os componentes O que ele vinho tem. judaico, que é nessa proporção, ele serve? Serve, Que é aquele vinho que eles usam para os Shabats? serve. Eu vou atrás dele então para fazer. Tanto que eu pedi, né? Eu pedi a minha jurema. E é feito com vinho seco. Eu vou atrás. É vinho seco, né? Ela é amarga. É. Todas as bebidas que eu faço são bem amargas. E cada cidade tem uma jurema ou cada mestre tem uma bebida jurema sagrada? É Não, por mestre. a jurema bebida É, é uma só. A É uma bebida é uma só. certo. Cada mestre faz a sua garrafada. Garrafada. E cada um tem a sua. Cada mestre tem a sua garrafada de cura, que aí, através da garrafada, vai fazer algum tipo de trabalho E tem alguma conexão com os reinos que eles estão. com o reino que trabalha. E por que essas divisões dos reinos? O senhor Para pode ninguém explicar? invadir a terra do outro. A doutrina de novo. Doutrina de novo. É porque cada reino trabalha com um sentido, né? Cada um vai trabalhar em um sentido. Como eu estava explicando sobre a Kabbalah. Quem trabalha nos 10% não trabalha nos 70%. E se é a É a formalização, evolução da doutrina. se é a formalização do Éden, Também, as direções, também. O senhor pode, Tudo vem do celestial. o senhor pode explicar um pouquinho o que é jurema de mesa e jurema de chão? Para mim, ou no contexto da No jurema. contexto nosso, da nossa casa. minha caixa forte. E outra pergunta, antes dessa, por que foi inserido a jurema no Templo Escola Flor de Deus? Você quer corresponder a essa primeiro? Primeiro, Por que a jurema foi inserida? no Templo Na Escola, casa de que é a vocês. nossa casa. Porque o chefe da jurema sagrada foi iniciado há mais de 10 mil anos atrás. A partir do momento que você é iniciado dentro da jurema, pode ser a encarnação que for, você vai trabalhar dentro dela. Então, nós de Aruanda precisamos trazer de volta esse conhecimento de base que é dele. Sim, então nós falando nesse contexto,
Todos aqueles que ainda forem tombados, porque o nosso padrinho já falou que pode ser que uns saiam, outros entrem, outros fiquem, e etc e tal. A Jurema tá para todo mundo e todo mundo não tá Tá para para Jurema. Jurema, exatamente, essa palavra. Pode ser que quem ficar também tem Já foi essa, iniciado alguma vez. alguma vez. Legal. Agora, E aí tem os ancestrais para trabalhar, né? Dentro da Jurema trabalhamos com nossos ancestrais. Eu sou um ancestral dele. De alguma vida que eu não posso dizer. Mas fui. E aí o senhor pode explicar pra gente qual é a diferença da Jurema de mesa e a Jurema de chão? Descobriu o quê? O quê? O que vocês descobriram? Não, nós vamos descobrir, viu? A ancestralidade. Ah, talvez não. Ih, meu filho. Mas não vem um contexto aqui, não. Aí você corta. Eu gosto de ver vocês estudando, buscando. Isso é bom para doutrina. Lembrar de vida passada não te faz mais cometer o mesmo erro. Mas tem pessoas também que usam desse, da vida passada, como nós estávamos debatendo esses dias, né? Debatendo, que eu falo, conversando. Ninguém quer ser É porque persiste no erro. Entendeu? Quer ser, eu sou Joana d'Arc, eu fui Todos Maria os Madalena. seres da terra foi eu rei fui e a rainha. Todos os seres da terra foi rei e rainha. Em algum Antigamente momento, né? era o que existia. Em algum momento existia. Não existia deputado. Se existia rei, rainha, príncipe e princesa. Os Aí a nobres, gente volta pra os Jurema. plebeus. Que é os Entendeu o fundamento da Jurema? A Jurema já, como o senhor disse, né? E a gente vive escutando isso A do nosso Jurema é padrinho. antiga, muito antiga. Então o mestre de Jurema encarnado, ele foi um rei de Jurema. Ele tomava conta de uma cidade. E ele tinha lá o seu devoto dentro de uma árvore sagrada. Esse rapaz teve lá a história de rei e cuidava de algum lugar sagrado. Era a Jurema dele, o trabalho dele. Ele fazia garrafada, cuidava do povo. Ele já fazia o trabalho que faz hoje. Em algumas vidas ele não conseguiu dar o segmento nessa história. Todos vocês vão dar segmento em alguma história que ficou para trás. Então lembrar e trabalhar no seu passado é para você não errar naquela doutrina, refazer e se reconstruir e evoluir. Então às vezes é bom estudar sobre. Por isso que a Jurema foi introduzida na casa de vocês. E também porque o mestre Vajucar, ele já veio fazendo o despertar do menino desde lá de trás, né? Sim. Porque o menino, ele não era de mexer com um erva, ancestral né? dele. Sim. Também trabalhou ali com E aí ele veio Quando fazendo eu falo esse ancestral, despertar. não é somente... Parente, Ancestralidade é muito além pode ter sido disso. mestre para um discípulo. Ancestral que vem antes, né? Já diz a palavra. Agora o senhor pode explicar um pouquinho sobre a Jurema de mesa? Vou explicar primeiro o que é a Jurema de mesa para mim. O meu trabalho na Jurema de mesa. O meu trabalho na Jurema de mesa é justamente eu sentar numa mesa consagrada igual essa, colocar um outro médium ali e trazer um espírito para fazer a doutrina, fazer a conversa. Estou fazendo um trabalho de mesa. E foi a pergunta que ela me fez antes. Esse é o trabalho, um dos trabalhos da mesa de Jurema. Assim como na apometria que a gente faz esse mesmo trabalho. É um trabalho de mesa sendo conduzido. Mesmo que seja através de psicografia, até mesmo psicografias mais dolorosas de espíritos mais densos, quando está sendo escrito através do médium com um mentor de luz, aquele espírito está sendo doutrinado e trabalhado para sair daquela zona de umbral. É praticamente o O exorcismo da igreja. É praticamente o espírito vir e falar sobre os seus erros no passado, pedir perdão. É como se E ele aí estivesse você se encaminha confessando, novamente. mas ele está se confessando Perante espírito ao em uma trabalho. mesa espírita. Esse é o trabalho da mesa da Essa Jurema. também é a semelhança entre a mesa do Kardec, né? Também. Sim. E eu gosto muito mais no kardecismo, quando vem os espíritos que passaram pelo processo,
e que estão ainda em aprendizado do que quando já vem mentor falar. Eu acho muito mais válido quando o Espírito vem e traz, olha, eu vivi isso daqui na Terra, eu fui assim, mas eu vim para o plano, passei pelo umbral e hoje eu estou aprendendo. Eu acho muito mais bonito do que sempre você ver numa mesa um mentor falar. Só o mentor conversando. Exatamente. Como eu disse, se vocês quiserem, eu faço. Tem um monte de espírito aí para doutrinar. A hora que vocês marcarem, é só me chamar, que eu ponho na mesa. Esse é o trabalho, um dos trabalhos da mesa de Jurema. Mas na mesa de Jurema é onde a gente consagra também os médios, é onde se tomba o médio, é onde se monta as cidades com as taças, com tudo que for de instrumento da Jurema, onde se faz conversa entre mestres e médium, onde se faz leituras de psicografia, onde se faz um trabalho de reza, de benzimento. Tudo isso acontece em cima de uma mesa. O trabalho de criar um remédio a partir da Jurema, a partir de uma erva sagrada, se faz em cima de uma mesa de Jurema. O trabalho de Jurema de chão, eu digo que é os mestres que fazem o trabalho de dança, cortes, de caminho, de evolução. Quando o mestre vem, que ele está naquela roda, ele já está fazendo um trabalho de chão, que é o trabalho do rei Malunguinho. O trabalho do rei Canindé é em cima de uma mesa, porque é o trabalho de cura, de emanação de energias, de colocar nomes para oração, fica em cima daquela mesa. A Jurema de chão não funciona sem a mesa e a mesa não funciona sem a Jurema de chão. As duas têm que estar coligadas para o trabalho acontecer. Se não é possível criar, porque, por exemplo, na casa de vocês é um altar, né? Ali no local. Ali é a mesa da Jurema. Então ali está acontecendo um trabalho e os médios que estão aqui trabalhando com os mestres está acontecendo outro trabalho. Deu para compreender? Sim. E o que vai numa mesa de Jurema? O que vai em cima de uma mesa? Quais são os componentes que se coloca na mesa? As taças, o cachimbo, a maraca, o cruzeiro, a cumbuca de boiadeiro, os cristais, a quartinha, um terço consagrado, uma água benta, a bebida da Jurema, algumas outras bebidas para fazer o trabalho, água benta, que, como eu disse, é um trabalho católico. É uma mesa católica. Então vai imagens dos santos, dos mestres de devoção dos médios, dos mestres que vêm trabalhar, que também são devotos de alguma coisa. Fica orações, fica copo com água para a pessoa beber, fica garrafas de água para a pessoa beber, fica papéis para as pessoas escreverem, tanto psicografia quanto orações, pedidos. Isso é um trabalho de Jurema, né? Um contexto de abrir um trabalho de Jurema de mesa. Mas, por exemplo, eu não sei se é esse contexto, mas eu fiquei em dúvida. Se eu, por exemplo, quisesse montar uma mesa de Jurema na minha casa e eu não tenho um mestre juremeiro igual eu tenho, enfim, eu quero deixar, como o senhor disse, deixar acesa a Jurema na minha casa. Qual os elementos, além do cristal, que o senhor já falou, o copo d'água e a vela, o santo de devoção, que eu preciso ter? Um ancestral que tem esse trabalho. Eu não posso, então, se eu não tiver um ancestral, porque o senhor disse que todos somos, né? Mas a Jurema não está para todos, como o senhor mesmo disse. Não posso eu querer, coloquei na cabeça, vou lá e faço. Você pode criar uma mesa católica de trabalho, para o seu trabalho interno, o seu trabalho espiritual com você. Isso você pode fazer. Mas uma mesa de Jurema, você tem que ser tombado dentro da Jurema por algum mestre. Aí você cria a mesa da Jurema, que é uma união do trabalho de caboclo com os mestres juremeiros. Se a mesa é para trabalho, acho que o máximo é para ter um altar católico em casa, O como altar, qualquer pessoa que é tem. uma mesa católica, que é o que eu vou ensinar para vocês fazerem na casa de vocês, para ter sempre essa mesa de trabalho, para quando estiver doente, necessitado, você vai nessa mesa e faz suas orações. O que eu acho bonito numa mesa, não sei se na mesa da Jurema
Mas o que eu acho muito bonito, que é uma coisa de se pensar muito, é sobre o esplendor que tem na Igreja Católica. Que também vai numa mesa de Que é Jurema. um espelho com aquele símbolo dourado que reflete muito que você... Então, quando a gente para fazer a oração, o esplendor está de frente. Está expandindo a você. Está te iluminando. Eu acho muito bonito aquilo ali. Também vai. Eu tinha até... Vai numa mesa, vai ervas, tanto seca quanto fresca. A Tem que ter o terço, né? Tem que Sempre. ter o terço. é, a, Terço e o cruzeiro. a É um planta trabalho Jurema completamente Sagrada. católico. A Jurema Sagrada, a planta, a árvore, A árvore, a folha da árvore, precisa ter nessa mesa? Ou não se for uma necessariamente? casa religiosa, você tem que ter o fundamento. Não, assim, eu digo assim, por exemplo, Na mesa católica, não. não. Você pode Você ter... pode ter a sua erva de trabalho. Por Ou exemplo, aqui uma tem rosa. uma Comigo Ninguém Pode, espadas de Ançã, espada de Ogum e que é isso? Bambu. Isso é um bambu da sorte, né? Um pé de bambu. São árvores, plantas sagradas de trabalho. Uma faz corte, outra faz desobsessão e a outra faz prosperidade, proteção e prosperidade. Então são ervas de trabalho. Você pode ter uma mesa. E é bom ter conhecimento, né? Porque você não pode também colocar qualquer Tudo tem que erva, ter uma doutrina e um conhecimento. qualquer erva para fazer, como São você ervas disse no equilibradoras. Se você pegar aqui, tem erva quente, fria e morna. Aqui nessas 3 ervas. Seu boiadeiro, cada cidade da Jurema tem um santo? Cada cidade da Jurema tem um mestre. E o mestre tem um santo de devoção. E tem uma cor? Para cidade, É. tem. Toda cidade tem Tem uma uma cor cor específica. que reina em cima das cores da vida. É por isso que é arco-íris. feito na mesma junção daquelas 7 cores, mas são mais cidades, São né? 13 cidades 13 da cidades, Jurema. então seriam 13 cores. 13 cores. Cada cidade tem uma cor de trabalho, tanto que se acende uma vela para a cidade. Para o encantado, né? O rei Mamuguinho vem, faz a abertura do trabalho, faz a proteção daquele trabalho e abre a porta da ciência para o trabalho acontecer. Quando fala se abre a porta da ciência, é a ciência do mestre encarnado e da ciência do mestre que vem trabalhar. Eu antes de ser da Jurema, da Umbanda, de todas essas coisas espirituais, da espiritualidade confessa, eu segui a Igreja Católica, né? E eu sempre fui devota de Santo Expedito, Muito bom. São Jorge e São Lázaro. Eu sempre tive esses santos, tirando Nossa Senhora da Aparecida, porque a gente é, né? E Cosme e Damião também. Mas eu sempre tive esses 3 santos como força total, assim. Tanto é que eu fiquei muito triste que a imagem de São Lázaro quebrou. E Santo Antônio. Mais uma vez eu fui numa igreja, que é até aqui perto, que é de São Benedito. E aí eu fui ler sobre a história de São Benedito e eu me apaixonei pela história dele. O Santo Negro. E o que eu mais vi de bonito nessa igreja é que eles abrem de tempos em tempos durante a semana para dar comida aos pobres, né? Que é o trabalho do São Benedito. Eu gosto de São Francisco de Assis, eu gosto de outros tantos santos. Mas assim, as minhas devoções, né, que foi sempre oração, que tinha imagem em casa e tudo, eram desses santos. Esses santos, eles entram nesse contexto da Jurema? Entra. Todo santo católico entra dentro do contexto da Jurema. Então pode-se dizer que é uma como é que fala a palavra? Um sincretismo também que foi trago para a Jurema, ou a Jurema que trouxe o sincretismo? Como eu disse, é a união dos mestres e dos caboclos. Os mestres, antigamente, Nordeste, maioria era católico. Passou pela comunhão, passou por todo o estudo católico. Então eles têm o conhecimento dos santos, das rezas, de como benzer, por que eu posso pôr uma espada de São Jorge na frente de casa. E essa é a ciência da Jurema. Isso é ciência. Ciência é aquilo que você aprende e utiliza para algo. E os caboclos ensinaram mais um trabalho espiritual, conduta, doutrina,
faz a união. Por isso que numa mesa vem um bodoque, que é um instrumento de caboclo. Vem o cachimbo, instrumento de caboclo. Rapé, instrumento de caboclo. A bebida da Jurema, quem ensinou foi os caboclos. Porque eles têm essa ciência, eles ensinaram. Aí uniu os dois e se cria a Jurema Sagrada. Num estudo que eu estava fazendo sobre caboclos, eu fui pesquisar a palavra caboclo. E quando eu pesquisei essa palavra caboclo, veio o significado da união, né? Então, um índio ou uma índia que se casou ou teve uma relação com uma pessoa da cidade e tal. Um branco. Um branco, vamos colocar assim aqui. Um homem branco. Um homem branco. E aí o filho deles dois era um caboclo. Porque o caboclo, ele tem tanto a ciência, né, como o senhor explicou, do caboclo, que seriam as ervas, o índio, tanto do homem branco, católico. entendeu? Então você pode se dizer também que isso ajuda na hora, foi um contexto inserido, ou não, a palavra caboclo não quer dizer isso. Sim, tanto que eu sou um caboclo boiadeiro. Então o senhor é filho de um índio. Ou uma índia. Já descobri da onde é você. Corta também. Descobri de onde é o ancestral. Dele? Vamos ver se realmente descobriu. Vou esperar a história acontecer. Entendi. Tá bom. Então, é a união do mestre com os índios. Certo. Da união dos dois nascem os caboclos. Os caboclos que tinham essas duas sabedorias, duas ciências, cria a Jurema Sagrada. Isso há milhares de anos atrás. É trazer a cultura da floresta, Pra unificar com a cidade. cultura da cidade. E por que caboclo boiadeiro? No meu caso, É. Não, mas tá bom, no contexto geral, porque me surgiu realmente Porque ele era essa filho curiosidade. de índio com índia e com branco. Um caboclo Aí o... que casou com uma E aí índia. ele tinha fazenda, boiada, boi. e minhas roupas, você não vê, mas ela vê. Minhas roupas tem pena, quanto partes de bicho, Inclusive esse couro. colar que você quanto tá é bem o bonito, né? colar do mestre que me acompanha. Porque quando se fuma o cachimbo e se consagra na força do caboclo chefe de uma tribo, se ganha um colar para dizer que faz parte daquele contexto, daquele lugar, né? Ele disse que eu podia ficar com esse físico. Mas do senhor é mais bonito ainda, meu Deus. Mas esse representa porque era dele, né? Ele disse que ele ganhou. E ainda tem minha cor de trabalho. Que é o azul. Outra pergunta. Por isso que no meu chapéu de couro, de boiadeiro, Aham. tem que ter aroeira de caboclo. Ah, Inclusive eu vou ensinar um benzimento a respeito disso. É muito bom. Uma outra pergunta. A Jurema faz trabalhos negativos? Faz. Assim como a Umbanda faz, a Quimbanda faz, o Candomblé faz. Quem faz o trabalho negativo é o ser humano, não é o espírito. Mas são Mas utilizados tem- a força dos mestres para isso ou são outros seres? Exatamente. Outras forças faz o trabalho. É, porque como tem várias Mas magias que vêm do Oriente Se também, entende viu? que se é um mestre, ele é um mestre tanto do branco quanto do preto. Mestre é mestre. Para mim quebrar um trabalho de amarração, de destruição, eu tenho que saber o que é aquilo. Tenho que ter a ciência desse trabalho. Mas os mestres se deixam, Entende? então, de ser utilizados para essa coisa ruim? Não, mas tem umas forças que se deixam. Aí eu entro e faço a doutrina e tiro. Doutrina de novo. E num estudo profundo se chama Mago Negro, Quiumba, sombras, Então não são os obsessores, mestres reais. feiticeiras, Que feiticeiros, se dizem mestres, que né? se diz mestre. Sim. Eu podia estar aqui e dizer que sou um caboclo boiadeiro e não sei. Vocês não estão me vendo? Eu tô. Você tem visão. Mas eu poderia. E a gente sente É o que energia. o Quiumba diz. Sou fulano de tal, sou Zé Pilintra.
Podia ser só o Zé Pilantra. Gostei. Mas tem. E aí o trabalho dos mestres, falando de cachimbo, é quebrar essas energias, esse trabalho, e com a doutrina, e trabalhar na cabeça do médium para desconectar daquela energia negativa. Porque se eu passo numa encruzilhada e me concilio com a minha energia a um ser que está naquela encruzilhada, indo para o lado negativo, que é os quiumba, obsessores e sombras, o meu plasma alimenta ele. Certo? Esse plasma ele utiliza para fazer a maldade para você. Aí ele se conecta ao seu plasma e ao meu. Vai virando uma corrente. Isso numa casa que foi perdendo o fundamento, foi perdendo forças de luz. Vai acontecer. Mas os mestres não saem da casa. Tem um ponto que fala sobre isso. E aí a gente começa o nosso trabalho de doutrina na cabeça do médium para ele ir desconectando desses seres. Quando consegue fazer o trabalho para desconectar, aí a gente toma de volta o médium, limpa aquele obsessor, encaminha para onde tem que encaminhar para poder trazer de volta o fundamento. Muitas vezes a gente fecha a casa. Porque a gente percebe que o médium não conseguiu segurar o que tinha que segurar, né? Não conseguiu segurar a boiada dele. E quando você perde a sua boiada, acabou. Você deixa de ser um boiadeiro. Porque a Jurema ela é muito misteriosa, né? E ela tem muitos mistérios e tem uma Encantaria. ciência, tem uma Muita encantaria inteira. encantaria. Então eu fico pensando que... Tem às que vezes tomar a pessoa- cuidado ao trabalhar com Jurema. Como eu disse, a Jurema tá para todo mundo, não todo mundo tá para Jurema. Você tem que ter a ciência do bem e do mal, assim como o São Cipriano tinha. Ele tinha a ciência do bem e do mal, sabia trabalhar para o bem e para o mal. Ele teve uma ciência E católica. ele é visualizado na Jurema porque a Igreja São Católica o Cipriano. condena, né? Sim. Ele entra dentro do trabalho de esquerda da Jurema, que é para fazer a limpeza dessas energias mais densas que eu falei. Mesmo a Igreja condenando. Mesmo a igreja condenando. É um santo católico ele. Sim. Mas ele foi condenado por uma lei, como se fosse a Inquisição, Jesus pelo também fato, foi. pelo fato dele ter esse conhecimento de ambos os lados, né? Sim. E Jesus também foi condenado pela igreja. Mesmo Sim. assim, nós acreditamos nele. Como Exatamente. tem outros que não acreditam. Jesus era o caminho do meio, São Cipriano é o caminho do meio. Padim de Cisso foi o caminho do meio. São Jorge foi o caminho do meio. Os santos católicos, para ser um santo, ele entra no caminho do meio, que é a mão da magia, né? O lado direito e o lado esquerdo. Você tem que andar no meio daqui. Ter o conhecimento dos dois. E o ponto que fala sobre isso, de casa fechar, médio que não segura nas costas a boiada dele. Minha lagoa não seca e nunca há de secar. Minha lagoa só seca quando o meu mestre mandar. Minha lagoa é tudo isso. Toda a minha ciência que eu trago para terra. É como se fosse um poço, né? De água limpa. Se o poço se sujar, ele fecha, né? No fundo do mar tem 3 princesas, são 3 reinos. Ou eu posso colocar como Pai, Filho e Espírito Santo. É no fundo do mar. Mas não é do mar que vocês conhecem. É do mar da consciência. No fundo desse mar, você olhar além das estrelas, é um mar, uma imensidão de galáxias e estrelas. No fundo de tudo isso tem Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos sentados no único trono, governando tudo isso. Governando a cidade da Jurema. Por isso que a árvore conecta os dois lados. É engraçado que eles falam sobre o Espírito Santo, né? Que tem um canto que fala, né? Meu Divino Espírito Santo é o nome de Jesus. Já dá para dizer, né, que a presença dele, enquanto força espiritual, como sendo o Espírito Santo Sagrado, está ali, né? Sim.
Tem mais perguntas? Uma só, que eu acho que já foi respondida, mas mesmo assim achei interessante quando eu li. A Jurema está inserida na Umbanda ou a Umbanda está inserida na Jurema? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. A Jurema é a Jurema e a Umbanda é a Umbanda. Tem casas que cultuam as duas linhas, né? As duas vertentes. Igual a casa de vocês. Cultua tanto a Umbanda como cultua A Jurema. a Jurema. Mas um mestre de Jurema, ele vem da Jurema. Um mestre da Umbanda vai vir da Umbanda. Então pode, Cada terra é sua terra. então pode existir uma casa que só cultue a Jurema Sagrada. Sim, tem várias. muitas. Que cultua só a Jurema Sagrada. E tem muita casa que cultua só a Umbanda. E tem casas que cultuam a Umbanda, a Quimbanda, a Jurema, O Evangelho, o Catolicismo. que aí eu chamo de evolução espiritual. Porque consegue compreender que Deus é maior do que a religião em si. Por isso que eu não falo de religião. E para falar de religião, eu acho que não é um assunto que evolui ninguém. Tem muita briga, né, sobre Para essa evoluir, eu situação. trazer uma doutrina, eu falo de Deus. E Deus, ele criou tudo. Ele é o início, Tudo estava lá, o fim e o meio, né? tudo já existia. A partir daqui não se criou mais. Tudo já aconteceu e vai acontecer novamente.